Então aí a gente vai chegar na história. Se a gente já fez essa estratificação dinâmica e tem metástase, né, sempre aquelas que pensa o raciocínio é esse, né, o laboratório é para indicar um risco de ter uma metástase e a partir você detectou a metástase, aí você vai tratar a metástase, né, que aí muda um pouco. Cá tem outra pergunta: paciente com carcinoma papilífero baixo risco sem sequela pós-cirurgia tem direito à isenção do imposto? Mas eu confesso que eu não sei, porque assim, se tem neoplasia, teoricamente, se é câncer, teoricamente ele vai ter, pode ser avaliado em relação a isso, mas se ele está curado, não tem mais doença residual, eu acredito que não, mas assim, confesso que eu não sei dessa parte legislativa aí da história, tá? Pesquisa de corpo inteiro, o Ramon está perguntando qual seria o momento mais indicado de realizar. Ramon, assim, a pesquisa de corpo inteiro é esse exame que a gente fala sempre PCI, tá? Ou varredura. A gente usa esses sinônimos, tá? A pesquisa de corpo inteiro você vai fazer sempre que você der iodo, obviamente, né? Ela cabe nessa primeira dose, se você viu que tem alguma doença residual ou se é um risco intermediário e você optou por dar iodo, aí tem a PCI, tem a varredura, a cintilografia, tá? A pesquisa de corpo inteiro é por cintilografia, tá? No acompanhamento de longo prazo, perdeu o papel quase que completamente. O pessoal da medicina nuclear que não brigue comigo, tá? Mas assim, os guidelines colocam que se você já tem uma resposta excelente laboratorial, você não precisaria fazer cintilografia, não precisaria fazer pesquisa de corpo inteiro. Existia uma conduta, e tem alguns estudos que mostram isso, que tipo assim, se você não for lá, era risco intermediário e deu resposta excelente, a tiroglobulina caiu, negativou e tal, mas você fez uma primeira dose de iodo lá no começo e teve uma captação cervical, e aí a tiroglobulina negativou. Aí a tiroglobulina negativou, mas o pessoal fala que essa tiroglobulina é suprimida, porque o TSH está baixo, né? Você está tratando, o TSH está lá 0,1, 0,2. Então o pessoal da medicina nuclear tem alguns estudos mostrando que quando você estimula, quando você faz a cintilo, que o TSH sobe, a tiroglobulina também sobe. Então tem ali um percentual de paciente que pode ter essa tiroglobulina que estava negativa porque estava suprimida, tá? Só que a gente não tem evidência na literatura de mostrar que isso faça diferença na vida do paciente, assim, em relação à sobrevida, em relação a longo prazo, tá? É muito difícil conseguir isso, né? Assim, você dizer, câncer de tireoide, se a mortalidade é muito baixa, você fazer uma medida que vai mudar a mortalidade, é quase impossível. A gente precisaria ter um N altíssimo, um follow-up muito longo. Então fica meio nessa questão de escola. O pessoal da medicina nuclear gosta de fazer pelo menos uma vez com um ano, principalmente no risco intermediário, no baixo risco não, mas a recomendação das diretrizes é que não precisa fazer, que a tiroglobulina já é suficiente, tá? Essa seria a principal recomendação assim, atual, tá bom? Então a gente já fez a estratificação dinâmica, e aí quando tem metástase, o que é que eu vou fazer? Como é que muda a história? Se o paciente tem metástase, aí a classificação dinâmica fica um pouco perdida. Por quê? Porque quando ele tem metástase, eu tenho que ver aonde está a metástase e ver como eu vou tratar a metástase. Se dá para operar e tirar a metástase, é o melhor tratamento, tá? A cirurgia sempre é o melhor tratamento para metástase. Se for um sítio que dá para fazer radioterapia, você tem acesso a um serviço bom, pode tentar radioterapia. Se não, aí eu vou tentar tratar com iodo, tá? Lembrar que quando é metástase pulmonar, micrometástase muito pequenininha, ela responde bem ao iodo. Paciente jovem, abaixo de 45 anos, ou abaixo de 55, agora que mudou, né? Então ele geralmente responde ao iodo, vale a pena você fazer e tentar ir tratando. Se eu dou iodo, aí eu vou fazer a cintilo depois, ver se captou, e vou fazer a tomografia e ver se as lesões estão diminuindo. A tiroglobulina perde um pouco o parâmetro, por quê? Porque se o tumor for agressivo, ele pode estar indiferenciando. Um tumor muito agressivo, ele
perde ou ele para de produzir tireoglobulina, ele expressa menos a proteína NIT, que é a proteína que capta iodo, e expressa mais GLUT, que capta glicose, para ter um alto metabolismo e multiplicação. Então, o tumor mais agressivo, mais indiferenciado, ele pode cair tireoglobulina porque ele está indiferenciando e não porque está melhorando, tá? Então, a tireoglobulina fica meio perdida, eu tenho feito tomografia, e aí eu vou usar aqueles critérios do RECIST, né, que é uma classificação do pessoal da oncologia. Se tiver uma redução acima de 30%, eu digo que tem resposta parcial, né? Se cair mais de 30%, se desaparecer, resposta completa. Se ficar entre cair 30% ou subir 20%, é doença estável, e se aumentar mais de 20%, aí eu tenho progressão. Se eu tenho doença metastática e está progredindo, eu estou dando iodo e ela progride, então não adianta mais dar iodo, aí chama de iodo refratária, tá? Porque eu estou tratando, estou dando iodo e mesmo assim a doença está progredindo. Se a doença for iodo refratária, aí não vou tratar mais com iodo e vou ver, se tiver progressão, avaliar a possibilidade de fazer um tratamento dirigido, uma terapia-alvo ou o inibidor de tirosinquinase. O inibidor de tirosinquinase é muito ruim, é tipo uma quimioterapia, tem muito efeito colateral, tem sangramento, tem queda de cabelo, síndrome mão-pé, estoura tudo, é bem complicado, bem grave, difícil de acompanhar, tem muito efeito colateral e tem uma resposta, na maioria das vezes, não tão boa. Para o carcinoma diferenciado, o inibidor de tirosinquinase, primeira linha seria o lenvatinib, é uma droga mais potente do que o sorafenib, tá? Nesse caso, vale a pena fazer teste genético e investir um pouquinho, porque a gente tem algumas terapias-alvo. Então, se ele tiver uma mutação NTRK, se ele tiver BRAF, se ele tiver MET, se ele tiver alguma alteração ali de um driver oncogênico, que a gente tem uma terapia-alvo dirigida, ou seja, uma droga que atua contra aquela mutação especificamente, isso funciona muito melhor do que usar o inibidor de tirosinquinase. Então, o paciente que tem metástase, que não responde a iodo e está progredindo, tente fazer teste genético e tente mandar para alguém que, se você, assim, é difícil, você pode fazer um acompanhamento conjunto, tá? Quem precisa, me coloca à disposição, tá? Quem tiver algum caso, tiver algum problema, pode mandar, discuto. Mas é ideal que esse paciente acompanhe num centro de referência, não precisa ser no meu consultório particular, né, como diz a história aí, mas um centro hospitalar de referência em relação a câncer tireoide mais agressivo, porque é um paciente que vai precisar de um acompanhamento um pouquinho diferente e é um paciente que tem realmente um risco de evolução negativa e de óbito, já que a maioria dos casos de câncer tireoide são curáveis ou controláveis, a gente tem que ter esses pacientes mais graves e acompanhar mais de perto, tá? Então, fechamos nosso acompanhamento, acho que aqui dentro dessas medidas aqui dos 30 minutos, a gente fez uma avaliação inicial, um planejamento inicial de esperar as 8 semanas e pedir aqueles exames iniciais. A gente faz a estratificação de risco de recidiva com o anatomopatológico, e com essa classificação a gente vai programar a dose de radioiodo e ver como é que vai responder essa dose inicial. Se vai tomar, se não vai, como vai ser a resposta, tá? Com a PCI, com a varredura aí, como a gente falou, com a pesquisa de corpo inteiro. Fez isso, a gente vai reclassificar usando essa estratificação dinâmica, e essa estratificação dinâmica vai ser feita em cada consulta subsequentemente para ver se o paciente está tendo uma resposta adequada, que aí esses marcadores vão gradualmente caindo, ou se vai ter marcador ainda positivo, se está subindo e o que é que eu vou fazer de exame a mais, certo? Se tiver metástase, aí eu tenho que ver com a imagem mesmo, achar a metástase e ver se essa metástase está respondendo ou não, fazer a varredura, a pesquisa de corpo inteiro para ver se teve captação, e se depois na tomografia, aí eu repito a tomografia em torno de 4 a 6 meses após a dose para ver se a lesão diminuiu ou pelo menos ficou estável, tá?